oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi.
paz do Senhor Jesus. Eu convido o Ministério de Louvor. Quero convidar toda a igreja para se colocar de pé. E assim nós estamos fazendo essa oração inicial. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você dedique a Deus esse momento de oração, esse momento de louvor e adoração e da palavra de Deus. Que Deus te edifique nesta noite. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. E te peço a tua graça, Senhor, nesta noite, neste lugar, neste culto maravilhoso, Senhor, na tua casa, casa de oração. Ministra aos teus filhos, Senhor, que vão entrar por estas portas para te adorar. Também, Senhor, aqueles que estão em casa agora, Senhor, cultuando conosco, abençoa suas vidas, que no nome de Jesus, cada filho teu venha ser ministrado, edificado para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 36, irmãos amados. Resgatados
louvar o hino 340. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louve lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós o salvo pela cruz. Se convosco glória dai, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, vinde, ao Senhor glorificai, vós o salvo pela cruz. Se convosco glória dai, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Vibrutemos todos nós, o hino santo de louvor. Se com glória hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado seja Deus, amados irmãos. Vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus. Eu quero convidar aqui o nosso presidente da mesa diaconal, nosso irmão Geraldo, diácono, para fazer essa oração. Amém, irmão? Sim, convido o nosso querido para dirigir a Deus essa oração. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Amém, glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
quero dizer aos irmãos que Deus se faz presente aqui na vida de cada um, como nós devemos buscar a Ele em sinceridade e levar os nossos pensamentos ao trono da graça. É onde vem as bênçãos, é fazendo assim, é obedecer o Mestre, viu? Então, oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graça nós te damos, ó Pai, por tudo de bom que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós aqui. Jesus abençoa cada um, dás aquilo, ó Pai, a cada um devido à obediência de cada um ao nosso Deus, porque não é de qualquer maneira que nós devemos invocar e exaltar esse Deus que tudo pode, a esse Deus que tudo faz, a esse Deus que cura, a esse Deus que liberta, a esse Deus que purifica os nossos corações. Então, ó Pai, eu te peço em teu nome, abençoa esse trabalho, dai vitória a cada um, para que nós possamos a cada dia te glorificar e te exaltar, ó Pai. Abençoa as autoridades desta cidade, abençoa o presidente, ó Pai. Dai sabedoria a ele, para que ele possa manobrar esse povo, cuidar desta nação, assim como tu queres, ó Senhor. Porque nós estamos num tempo difícil, mas com tu na presença de cada um de nós, de cada autoridade. Ó Pai, abençoa o pastor dessa igreja, coloca no coração dele sabedoria, entendimento, para que ele faça tudo devidamente como tu queres, porque nós somos teu filho, e aqui nós estamos para glorificar e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Amém, irmãos. Ministério do Louvor. Amém. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
irmãos, com a paz do Senhor mais uma vez. E vamos adorar o nosso Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra
Aleluia. cumprimento o povo de Deus Louvado com a seja paz do Deus. Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Quando com esses Jesus chega, hinos alegres Ele controla para você, Deus, né? o Esse é o barco motivo que nós e o estamos mar. aqui nesta noite. Quando Jesus Quero chega, registrar com alegria os irmãos que nos não há visitam. nada É, que atrapalhe a nossa eu não sei se vitória. o nome está certo. Ah, Quando Jesus está no controle de tudo, ainda que seja Não, né? difícil, nunca tinha mas visto esse tudo se nome. torna suave. Lucas, Porque Ele Lucas, é. seja bem-vindo. Nosso irmão Aleluia. Jonatas. Depois E em vamos pegar o breve nome estaremos para cantando o conhecer hino melhor, da né? vitória. Seja bem-vindo. Porque Deus os irmãos que nos é visitam, sobre tá tudo bom? e sobre Que Deus todos. abençoe. Meus irmãos, nesse momento, antes de Quem é o ministrar a homem que palavra, eu teve quero poder conceder aqui de a oportunidade ao andar nosso sobre o irmão mar? Marcelo. Eu peço que ele venha aqui. Ele que pode Nosso irmão Marcelo, ele está fazer coordenando o mar se calar. um trabalho de evangelização no Aspar. Aspar, que é uma casa de recuperação de pessoas que viciadas em drogas, em qualquer tipo de vício. E o nosso irmão Marcelo, ele tem coordenado esse trabalho. Só maior de fazer E neste último domingo ele esteve lá. E eu quero passar para ele testemunhar do que Deus tem feito através da vida deles. Para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. E não poder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Tem um negócio aqui pra você. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Como o diabo é sujo. E ali, meus irmãos, tem as pessoas, a maioria ali são todos de família boa, e o diabo ali arrastou ele para aquele momento de droga, de prostituição, de bebida. E ali a gente está fazendo o trabalho, e Deus tem nos dado a oportunidade de estar levando a palavra ali. E lá a primeira vez que a gente foi, tinha três pessoas, 3 jovens que se encontravam ali, e a gente foi lá, levou a palavra do Senhor Jesus, e eles se converteram. Aí quando foi semana passada, a gente foi de novo, aí já tinha 6 pessoas. Aí para honra e glória do Senhor Jesus, mais 2 pessoas se converteu também.
Então lá são 6 pessoas, 5 já são crentes, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o pastor Cipriano, ele que está na frente lá, ele mandou a paz para o pastor, até esqueci de falar. E está sendo uma benção ali, irmão. E eu peço para a igreja que continue orando, que continue nos abençoando ali, para a gente estar alimentando aquele povo ali da palavra do Senhor, que eles, quando eles possam sair dali, ele possa também levar o evangelho para dentro da casa dele, que eu acho que a família deles, alguns ali não são crentes, então eles possam estar também levando a palavra do Senhor Jesus para dentro da casa dele, para ele estar testemunhando o que Jesus está fazendo com ele, assim como ele fez na minha vida, porque o maior testemunho hoje é você contar o que Deus fez na sua vida. Porque a partir do momento que você se entrega a Deus, sua vida muda, a sua vida muda. Então, às vezes a gente tem oportunidade, aí fica, não sei o que falar, não sei o que fazer. Fala o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Fala o que Jesus fez por você, na sua casa, na sua família. Eu, graças a Deus, eu tenho agradecido muito a Deus, porque hoje eu sei o propósito que Deus me fez sair de São Paulo ali, nascido e criado dentro da capital. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei em depressão, só não fui embora por causa da minha mãe. Eu olhava para ela e chorava e, aqui não dá, eu quero ir embora, mas eu sabia que era Deus me segurando, eu sabia o que Deus tinha para mim era aqui. E antes de eu vir para cá, Deus falou comigo, Deus usava irmã para falar comigo. Só que, irmão, eu no mundão aí, eu não queria saber não, eu creio, só que eu não ia embora. A partir do momento, meu irmão, que eu aceitei Jesus, que eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus me tirou 18 anos de droga, de cola, de maconha, de pedra. Não foi 18 dias não, foi 18 anos, eu não tinha nada, eu dormia dentro de uma borracharia, eu virava à noite usando droga. A gente saía à noite para roubar, e Deus sempre me livrando, sempre me guardando. Nessa brincadeira eu perdi meu irmão, eu perdi um sobrinho meu, e Deus está ali, me guardando, me segurando. Até chegou um ponto que eu falei, não, eu não aguento mais, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Aí foi quando as coisas começaram a mudar. A partir do momento que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, Jesus me deu uma esposa maravilhosa, meu filhinho está ali agora também, me deu um emprego maravilhoso, e o melhor de tudo é eu me reconciliar com Jesus. A gente está vendo aí como é que tá as coisas aí fora, a doença está matando, eu vou falar para os irmãos aqui do fundo do meu coração, Deus sabe o que é que eu estou dizendo, que eu não estou falando em vão, eu não estou com um pingo de medo dessa doença. A doença eu sei que está aí, eu sei que tem. Mas antes, quando eu não tinha a presença do Senhor Jesus, que eu estava no mundão, eu era brabo. Eu sou um bundão hoje, mas eu era brabo. Por quê? Porque eu estava cheio da droga. Aí eu estava cheio da droga e andando no meio da rua aí, se alguém olhava para mim, eu queria brigar, eu não estava nem aí não. Aí porque hoje que eu tenho o Senhor Jesus Cristo, que eu sei para onde eu morrer, a Bíblia fala do céu e do inferno, por que hoje eu vou ter medo de morrer? Era para mim ter medo antes de morrer, que eu não tinha Jesus, porque se eu morresse eu sabia para onde eu ia. Então hoje não, hoje que a gente que tem Jesus, que sabe para onde a gente vai, a gente descansa no Senhor, e se for do Senhor levar a gente ou qualquer um da nossa família, se for crendo em Deus, se aceitar o Senhor Jesus, a gente sabe que a gente vai se encontrar na glória. Então, meus irmãos, o que eu tenho para falar para os irmãos é isso, e não tem outro caminho, é o Senhor Jesus Cristo. Eu falo para os irmãos que aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, não perca tempo, o mundo não tem nada a oferecer para a gente aí não, aí fora aí não tem nada, as pessoas só ficam te apontando, te humilhando, entendeu? Mas Jesus ele tem a palavra, ele tem a salvação, ele tem a vida eterna para a gente, para a nossa família. E é isso, irmão, eu peço à igreja que continue orando ali pela gente, pelas aquelas almas ali que se converteram agora, que todo mês a gente está fazendo ali uma visita, e os irmãos que querem ir lá, conhecer lá, fale comigo, fale com o pastor, que a gente pode ir lá, não pode ir muita gente, é 6 pessoas só, e uma vez no mês a gente está indo lá, levando a palavra, falando de Jesus para aqueles irmãos, e os irmãos que sentiram o coração, que quiser ir lá, pode falar com a gente, que a gente
a gente vai lá, viu? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos entenderam bem. Esse trabalho tem sido maravilhoso, irmãos. Tem sido levar a palavra de Deus para as pessoas que estão em recuperação, estão na casa de recuperação, e muitas vezes eles ficam ali meses e meses, e Deus tem nos direcionado para olhar para fora, para aqueles que precisam de Jesus. E isso é a nossa missão, é de levar Jesus para aqueles que precisam. Que Deus abençoe, e eu quero dar uma salva de palmas para o Senhor, porque essa é a direção da igreja, essa é a nossa direção, que o Senhor tem conduzido nosso povo. E se você não está fazendo nada para o reino ainda, eu quero te convidar a ser incomodado, a fazer algo para o reino de Deus. Abra sua Bíblia aí mesmo sentado. Eu quero refletir com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Louvado seja Deus. Eu quero que você preste atenção que Deus tem falado no teu coração nesse pouco tempo. Que Deus te edifique, te fortaleça. Os irmãos que estão nos ouvindo também em casa, se puder, pegue a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim: E estando ele em Jerusalém, ele aqui é Jesus. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque bem sabia o que havia no homem. Preste atenção, antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero explicar esse início. João aqui está ensinando o quê? Jesus estava ali, e ele fez muitos sinais, muitos milagres, muitas curas, e a própria Bíblia diz que muitos creram nele, muitos creram em Jesus. Mas veja no versículo 24, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia o seu coração. Por que Jesus não confiava naqueles que estavam crendo? Porque havia pessoas ali que estavam acompanhando Jesus somente para ver os milagres. Havia pessoas que estavam ali com Jesus apenas para ver as maravilhas, para acompanhar. Eles não queriam ter relacionamento com o Senhor, eles não queriam ter compromisso com Deus. Eles apenas seguiam, diziam que criam, levantavam suas mãos, aceitavam Jesus, e por um tempo até seguia, mas essas pessoas não tinham maturidade, essas pessoas não cresceram em relacionamento com Deus. E aqui, irmãos, já começando, eu quero te perguntar: como está seu compromisso com Deus? Será que você está seguindo a Jesus porque outros seguem? Ou você quer seguir Jesus porque você quer um compromisso com Deus de verdade? Será que no seu coração arde esse amor, arde esse desejo, esta fé está em você? Eu quero nesta noite falar de um homem que procurou Jesus. E logo em seguida nós vamos ver a história de Nicodemos. Nicodemos procura Jesus pela madrugada, cheio de dúvidas, imaginando que vai procurar Jesus, sabe, irmãos? Sabe, ele vai procurar Jesus para tirar suas dúvidas.
Mas quando ele chega lá, ele volta com a cabeça toda confusa, porque ele não tira suas dúvidas, ele volta com mais questionamentos na sua cabeça, porque Jesus, ele vai em confronto com eu e com você. Jesus é aquele que te confronta naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa mudar. O que é que está precisando ser confrontado na sua vida? O que é que está precisando ser confrontado para que você realmente tenha um verdadeiro encontro com o Senhor? A Bíblia conta de um jovem rico que ele resolveu procurar Jesus, e ele chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, diz: vende tudo que tu tens e vem, se junta aos meus discípulos e segue-me. E a Bíblia diz que aquele homem se afasta de Jesus, porque ele era um homem muito rico e apegado aos dinheiro. Talvez, irmãos, o seu problema não seja o dinheiro, talvez não seja esta mesma situação, mas talvez você esteja apegado a alguma coisa que está em você, que lhe impede de seguir a Jesus. E chega um momento na nossa vida, que nós precisamos ser confrontados. Talvez seja um pecado, talvez seja algo que você tem, talvez seja o apego até à própria religião. A religião tem afastado muitas pessoas de Jesus, porque elas se apegam àquilo com tanta força que não são capazes de deixar para conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. E aqui eu quero que você deixe sua Bíblia aberta aqui em João 3, e você vai ver que João começa a explicar, dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja, ele faz questão de falar aquele homem, quem era aquele homem. A Bíblia vai dizer que ele era um fariseu. Isso quer dizer que ele era um mestre da lei, era alguém que entendia de Bíblia, alguém que era respeitado na sociedade, como diz aqui esse homem aqui. Se você tiver uma dúvida, Marcelo, é assim que era conhecido os fariseus. Eram homens que estudavam a Bíblia, eles viviam se dedicando ao estudo da palavra de Deus. Veja só, mas ele ainda era mais poderoso ainda, porque além de ele ser um fariseu, ele era membro do Sinédrio, ele era príncipe dos judeus. Você veja aqui na parte B do versículo 1, vai dizer que ele era príncipe dos judeus. E o que isso significa? Ele fazia parte de um grupo célebre, ele fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio era onde julgava as causas, era onde ele analisava os homens, as suas condutas. Quer dizer que era um homem que conhecia a palavra de Deus. E esse homem vai procurar Jesus pela madrugada, e ele vai procurar pela madrugada. Nós ficamos imaginando algumas coisas. Ele pode ter ido de madrugada porque ele não queria ser visto pela sociedade que foi procurar Jesus, ou talvez ele quisesse ficar a sós com o mestre à noite, mas provavelmente, como tinha se instituído uma lei, que aquele que se convertesse a Cristo era expulso do meio dos judeus. Os sacerdotes expulsavam ele, porque disse que não servia mais, ele servia a Cristo, então ele não servia mais para ser membro do judaísmo. E esse homem chega perto de Jesus fazendo algumas afirmativas. No versículo 2 diz assim: e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer sinais que tu fazes se não for de Deus. Irmãos, veja só, ele diz que Jesus é um mestre, ele diz que Jesus é de Deus, ele diz que Jesus faz milagres porque Deus lhe dá poder, mas ele não crê que Jesus é um enviado de Deus.
Você sabia, irmãos, que há muitas pessoas hoje assim? Eles veem o milagre, vê o que Deus faz na tua vida, vê o que Deus faz na vida da igreja, vê o que Deus trabalha, e muitas vezes ainda duvida do poder de Deus e não acredita em Deus. E esse daqui era um fariseu de coração duro. Se nós encontrássemos alguém hoje, nós poderíamos dizer, um homem que viu os sinais, que via as maravilhas, reconhecia, mas não cria. Eita, homem do coração duro. Ele não cedeu para o Senhor, e chegou ali cheio de dúvidas. E eu quero dizer para você que ele faz 3 perguntas a Jesus. Nicodemos, ele faz 3 perguntas, e as perguntas estão no versículo 4 e no versículo 9. No versículo 4 ele faz 2 perguntas, se você puder, veja aí comigo, no versículo 4, ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Ele faz essa pergunta a Jesus, porque Jesus fala que precisa nascer de novo, e o seu coração fica abalado, como pode ser isso? Ele faz outra pergunta, ele pergunta, porventura pode voltar ao ventre e nascer segunda vez? E a terceira pergunta está no versículo 9, que ele diz assim, como pode suceder isto? Ele estava sem entender nada. Imagina, irmão, um mestre da lei, alguém sábio, estava cheio de dúvida na presença do Senhor. E aí, irmãos, eu acho interessante que nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus não se preocupa em responder as perguntas dele, Marcelo. Se você for ler com cuidado, você vai ver que Jesus não responde às perguntas dele, mas Jesus anuncia verdades sobre o reino de Deus, e é sobre essas verdades que eu quero em poucos minutos passar para você. 3 verdades que Jesus fala para Nicodemos, não respondendo os seus questionamentos, mas sim anunciando o reino de Deus para ele. Sabe, irmãos, nós muitas vezes perdemos muito tempo com discurso. Muitas vezes a gente quer anunciar o reino de Deus e ficamos apegados a perguntas. As pessoas fazem perguntas e você fica apegado respondendo, muitas vezes coisas enroladas e que passa o tempo. Irmão, não perca tempo, anuncie o reino de Deus. Vamos anunciar o reino de Deus. Veja como Jesus se comportou diante daquele homem. Porque a sabedoria não é humana. A sabedoria é de Deus. A sabedoria que Deus te deu é do Espírito Santo de Deus que colocou sobre sua vida, sobre minha vida. Então não duvide, anuncie o reino de Deus, anuncie a sua palavra. Amém? E assim eu quero falar dessas 3 verdades. A primeira verdade, Jesus fala no versículo 3. Ele diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira verdade, Jesus diz que aquele que não nascer de novo, não pode ver. Ele não vai enxergar o reino de Deus. No versículo 5, ele fala assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, irmão, é 2 coisas. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Também não pode entrar no reino de Deus. Veja que a coisa é séria. Eu quero que você aprenda isso. Aqui está como é anunciado o reino do Senhor. No versículo 6 e 7, completando isso, a gente vai entender aqui que ele vai falar da carne e do Espírito. Versículo 6, leia comigo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de eu te dizer que necessita vos nascer de novo. Veja, nascer de novo, você precisa nascer de novo para ver o reino,
e para entrar no reino. Mas aqui, ele fala que precisa nascer da água e do Espírito. E o que isso significa? Da água está ligado à purificação, ao corpo. Você precisa ser separado do pecado. Nascer de novo é ser separado do mundo e viver uma nova vida em Cristo. Você precisa ser nascido aqui. Está muito ligado àqueles rituais de purificação do Antigo Testamento, sim, mas também significa o batismo e significa a nova vida do homem. Nascer na água e no Espírito. No Espírito está ligado à alma, a purificação espiritual, para que o homem veja o reino, que o reino é simples, é alcançado. Ele precisa nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. É como, irmãos, para nós entender o reino de Deus, para ficar mais simples, eu preciso fazer uma comparação. É como se eu convidasse alguém e ele viesse aqui para cima trazer uma mensagem, como Marcelo veio aqui falar, e se ele falasse inglês, nenhum de nós ia entender, a não ser que tivesse alguém que compreendesse a língua dele. O reino de Deus, ele é anunciado, e muitas vezes as pessoas não entendem, porque a língua do reino é espiritual, e o homem natural não compreende a mensagem espiritual. Por isso, irmãos, nós precisamos nascer de novo para compreender a mensagem de Deus. Quantas e quantas vezes eu li e reli aquele versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, nós todos conhecemos, e eu não entendi essa mensagem. No momento em que aceitei o Senhor, no momento em que eu passei a ter uma vida espiritual diante do Senhor, aquela mensagem parece tão simples que até uma criança compreende. É assim a mensagem de Deus. Para que você entenda isso, eu vou apenas ler, você não precisa abrir. Em 1 Coríntios 12 ao 14, ela tem uma palavra que vai explicar exatamente isso. Veja, escute a palavra. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aí veja o 14, o que é que diz? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, o que é que significa isso? O velho homem, ele está ligado às coisas velhas, às mensagens antigas. O homem, o novo homem nascido em Cristo, ele está ligado às mensagens novas, às mensagens do reino de Deus. Então, para se nascer de novo, não é necessário sabedoria, não é necessário inteligência, é algo espiritual, é algo que você precisa viver espiritualmente. Há uma outra verdade que eu quero falar aqui, que Jesus ministrou a Nicodemos naquele dia, e aí nós encontramos ele no versículo 8, no versículo 8 da palavra do Senhor. Ele vai dizer assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vais. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, quando o homem nasce de novo, ele não pode viver a vida dele próprio. Ele tem que viver a vida que é o projeto de Deus para a sua vida. Não se engane, você que está me ouvindo agora, não se engane. Jesus te ama e Ele tem um projeto espiritual para você. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te instruiu em todas as coisas,
te abençoou talvez na terra com tantas coisas, para que o nome dele seja glorificado. O homem espiritual, cada ser humano precisa entender isso, o chamado de Deus, a chama de Deus espiritual. Há um espírito que está em você, que precisa voltar para Deus, e esse espírito tem ligação espiritual com Deus. Então o Espírito Santo, ele assopra onde ele quer. Veja, ele fala que o Espírito Santo, ele é aquele que é nascido de Deus, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Deus, ele pode te usar aonde você estiver, no seu trabalho. Deus pode te usar lá onde você vive, na sua casa, na sua família. Deus pode te usar abençoando outras vidas. Deus pode te usar ali, encontrar alguém que precisa, um vizinho, um amigo. E isso é o ministério de Deus que foi chamado para você. Abrir o coração e ver as portas que se abrem, e você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, Jesus, ele anuncia uma nova vida. Ele anuncia para Nicodemos que o reino de Deus é viver em novidade de vida. É uma nova vida que precisa ser vivida. Louvado seja Deus. Uma outra verdade, nós encontramos no versículo 12 ao 15, onde ele fala que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E ele fala isso: e como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda isso. Jesus é levantado ali na cruz, para que todo homem que creia, que se entregue para ele, tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. Ali ele estava falando, dizendo para ele uma verdade, que o homem de Deus, ele precisa viver uma fé diferente, não uma fé como viviam os antepassados, que ficavam apenas ligados a rituais, mas uma fé que estava baseada em um sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu pergunto, como está a tua fé? Você tem entendido que o chamado de Deus para a sua vida, você tem realmente no seu coração a convicção que nasceu de novo, que se entregou para o Senhor, que tem vivido essa nova vida? Eu quero dizer para você que Nicodemos, ele vai ter esse encontro com Jesus, faz essas perguntas, Jesus anuncia essas verdades para ele. Jesus anuncia o novo nascimento, Jesus anuncia para ele uma nova vida, Jesus anuncia uma nova fé, assim como eu estou falando para você hoje. E eu fico maravilhado quando eu vou ver ao longo da Bíblia, da palavra de Deus, eu encontro a história de Nicodemos sendo mudada ao longo do tempo, mesmo ele sendo um fariseu, alguém que conhecia muito, que contestou Jesus. Nós vamos encontrar a passagem dele, onde ele defende Jesus, lá em João 7. Os fariseus se reúnem, os sacerdotes, e mandam os soldados ir prender Jesus. E os soldados vão e escutam Jesus anunciando a mensagem, e os soldados voltam. E quando volta, os fariseus ficam muito revoltados, porque os soldados não prenderam, e perguntaram: por que vocês não prenderam Jesus? Ele disse: nunca vimos um homem anunciar, falar daquele jeito, nós não prendemos. E ali Nicodemos diz: nós não podemos condenar aquele homem sem antes ouvir ele. E ali se dissipa aquela multidão. A gente já percebe que o coração dele foi mudado ao longo do tempo. Nós vamos encontrar Nicodemos agora já em João 19, a partir do verso 38. Não dá tempo eu ler, mas eu quero dizer para você, em João 19, Jesus, ele tem quantos discípulos? Ele tem 11 discípulos que estão com ele, mas todos os discípulos vão embora. E imagina quem é que está na hora do Calvário, no momento
que vai ser sepultado Jesus? Quem é que vai sepultar Jesus? É Nicodemos. Nicodemos, ele é transformado por essa palavra, e ele está lá cuidando de Jesus, enterrando Jesus. Isso significa que ele se tornou um dos seguidores do Senhor. Ele foi anunciado a palavra. Eu quero dizer que há chance. A palavra do Senhor, ela está aberta. Se o seu coração você não entendeu a mensagem, nós precisamos nos entregar a cada dia, viver esse evangelho genuíno, entender a mensagem de Cristo para o hoje. Muitas vezes, irmãos, nós imaginamos uma coisa, eu já imaginei isso. Eu ficava imaginando que um dia eu ia servir a Deus. Um dia eu ia estar na igreja e ia servir a Deus, mas eu imaginava que isso seria quando eu estivesse mais velho. Eu imaginava que isso seria quando eu estivesse lá com meus 50 anos, 60 anos, aposentado. Mas eu quero te dizer que a mensagem do Senhor, o projeto de Deus para a sua vida e para a nossa vida, é para o hoje. Não podemos deixar para amanhã o que Deus nos chamou para fazer hoje. Porque hoje é o dia em que o Senhor chamou para fazermos a sua obra, anunciar a mensagem, para vivermos o novo, para aceitar Ele, viver um evangelho de transformação, viver algo diante do Senhor. Eu quero te dizer que esses dias difíceis que nós estamos passando, que sirva de advertência para mim e para você. Assim que suas dúvidas tiverem, nós aprendemos com Nicodemos que quando estamos com dúvida, o melhor caminho aí é nos pés de Jesus e tirar as dúvidas, nos entregarmos para Ele e viver o novo do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Que o Senhor tire toda dúvida do seu coração. Se você tiver alguma dúvida, se você não nasceu de novo, hoje é o dia de você se entregar para o Senhor. Hoje é o dia de você entender que assim como Nicodemos, que viveu algo novo do Senhor, hoje é dia de você também ser renovado por Deus, viver algo novo do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te assolar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Ao mar e não poder atravessar, chame
lado da outro lado cantou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu pergunto nessa noite se tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus hoje. Se tiver alguém, nós vamos orar por você. Se não tiver, nós também entendemos e queremos orar do mesmo jeito pela sua vida. Amém? Tem alguém nesta noite que deseja aceitar o Senhor? Eu quero orar por sua vida, pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, meu Pai, eu quero orar nesse momento por esse irmão, Senhor, que ora comigo agora, meu Pai. Eu quero te oferecer, ó Deus, ó Pai, o sacrifício de louvor, Senhor, feito aqui. Ó Deus, que a tua presença, ela é forte em nosso meio, nós sentimos, nós nos alegramos nesta noite. Mas, meu Pai, eu quero te pedir aquela bênção sobre a vida de cada um, aquela que transborda, Senhor, que leva para a sua casa, para as suas vidas. Ó Deus, que traz restauração, que traz cura. Ó Deus, que abençoa, meu Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus, teus filhos sejam vitoriosos. Afasta, Senhor, todo mal, toda enfermidade. Afasta, Senhor, toda desavença, todo mal contrário sobre a vida dos irmãos. Ó Senhor, e derrama bênçãos do céu. Traz bênçãos espirituais, materiais. Traz paz para os lares, para as famílias. As portas, Senhor, que estão fechadas, abre em bênção para os teus filhos, meu Pai. Que no nome de Jesus, teus filhos sejam felizes, alegres, Senhor, e livres de todo mal, desses vírus, Senhor, que tem prejudicado esta nação, que tem separado tantas pessoas. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu te oro por cada filho teu. Abençoa cada um, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, que as bênçãos do céu repousem sobre cada um de vocês. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Divino Espírito Santo seja com cada um desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos que tiverem dízimo e oferta, o diácono está lá na porta, pode contribuir na saída. Fica com Deus, sejam bem-vindos e retornem no próximo domingo em nome do Senhor.